Aleluia. Hoje eu troquei de novo com... Aleluia. Se nós pudéssemos analisar as nossas vidas e fizéssemos um gráfico da nossa comunhão com Deus, como é que seria a linha desse gráfico? Será que com o passar do tempo, nós teríamos mais comunhão com o Senhor? Será que aumentaríamos nessa comunhão? Ou será que se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que um gráfico ele está às vezes positivo, às vezes negativo? Como é que está a nossa comunhão com o Senhor? Comunhão pela oração, comunhão pela palavra. Às vezes é bom a gente refletir sobre isso, porque a nossa vida precisa, conforme o tempo passa, eu preciso estar mais íntimo do Senhor. É um relacionamento, é como um casamento. Conforme o tempo vai passando, eu vou conhecendo mais a minha esposa e ela vai conhecendo mais a mim. Assim precisa ser com o Senhor. Nós precisamos cada vez mais conhecer Ele e estar íntimos do Senhor. Hoje a palavra que eu quero compartilhar é sobre intimidade com o Senhor. É sobre vida de oração, vida da palavra, busca pelo Senhor. Então, queria começar olhando o Salmo 1. Esse vai ser o nosso texto base. Salmo 1. Agora eu estou enxergando. Obrigado. Então, Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Então, esse salmo começa falando, bota o primeiro versículo ali para mim, Lucas. Começa falando desse homem que ele é bem-aventurado. Algumas traduções traduzem por feliz, A gente podia dizer que ele é abençoado, ele é agraciado por Deus. E aí, por que ele é bem-aventurado? Ele é bem-aventurado por algumas coisas. E a primeira ali diz que ele é bem-aventurado por coisas que ele não faz. Tá? Então ali diz que ele não anda no conselho dos ímpios. Tá? Esse homem que é feliz, que é abençoado por Deus, ele não vai andar no conselho dos ímpios. Depois vai dizer que ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse primeiro versículo, ele nos dá é como se fosse uma progressão negativa, Ali está falando assim, de andar no conselho dos ímpios. Depois fala de se deter. Deter é parar no caminho dos pecadores. E por fim, se assentar na roda dos escarnecedores. Tá? Então, um homem que anda no conselho dos ímpios, ele começa a aceitar os conceitos que o mundo traz para ele. As dicas. E o mundo tem dicas em todas as áreas da nossa vida. Dicas de como educar os filhos, de como lidar com a esposa, de como administrar as finanças. O mundo tem dicas para todas essas coisas. Mas a gente precisa lembrar que são conselhos dos ímpios. O homem que é bem-aventurado, o homem que é feliz, ele não anda nesses conselhos. E aqui o conselho, ele tem a ver com a minha mente, com a minha cabeça, com aquilo que eu estou pensando e com aquilo que eu estou deixando entrar. O homem bem-aventurado, ele não anda nesses conselhos. Depois, outro verbo que tem ali, que é o deter, fala do caminho dos pecadores. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Então, um homem que andou no conselho dos ímpios e agora ele se detém no caminho dos pecadores, ele está com os pés no mesmo caminho que os pecadores. Ele está fazendo parte, ele está junto com eles.
E o homem bem-aventurado não pode ser assim. Não pode fazer isso. E por fim, fala de se assentar na roda dos escarnecedores. Quando eu me assento, aí eu faço parte. Aí eu sou mais um deles. E os escarnecedores, tem um detalhe interessante, eles são aqueles que falam mal, muitas vezes falam mal de Deus, das coisas de Deus, e eles te fazem participante daquilo ali também. Eles estão falando mal e eles estão querendo saber a tua opinião. O que tu acha? O que tu diz sobre isso? Falam mal de autoridades, falam mal de tudo que se levanta como governo. E toda autoridade é estabelecida por Deus. Então, se eu estou falando mal de uma autoridade, eu estou indo contra o próprio Deus. Falando mal daquilo que Deus instituiu. Então, o homem bem-aventurado, ele não vai andar nesses conselhos, ele não vai se deter nesse caminho e ele não vai se sentar na roda dos escarnecedores. Ele não vai fazer parte daquele grupo ali. O versículo 2 vai nos falar que o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei ele vai meditar de dia e de noite. Uma pergunta para nós refletirmos sobre a nossa vida. Nós temos prazer na lei do Senhor? Ela nos dá alegria? A gente medita nela dia e noite? Às vezes é comum, a gente está deitado, vai dormir e de repente o sono some. O que vocês pensam quando o sono some? Será que pensam na palavra? Será que meditam? E esse meditar, ele tem a ver com eu ficar pensando, refletindo, tentando entender, deixando o Senhor falar. Muitas vezes, quando o sono some, nós pensamos nas preocupações. Pensamos nas contas, nas dívidas, nas dificuldades. Nem era para ter dívida, Mas a gente pensa nessas coisas e aí a paz some. Então eu preciso meditar na palavra, meditar naquilo que vem do Senhor. E lembrem que aqui está mostrando esse caminho de alguém que deixou um conceito errado entrar, daí ele andou num caminho errado e ele se tornou uma pessoa má. A gente precisa evitar isso na nossa vida. Vamos abrir em Provérbios 7. O salmo esse a gente vai voltar para ele, tá? Então deixem marcado. A gente vai olhar Provérbios 7, do 6 ao 9. Provérbios 7, versículo 6. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Então aqui mostra um homem que foi por um caminho de uma mulher que não era a mulher dele. E aí mostra esse envolvimento com o pecado, No versículo 9 fala, no crepúsculo, que é o entardecer, no anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas. O pecado, ele funciona como uma areia movediça, A pessoa vai cada vez mais se afundando nele. E o diabo tenta fazer com que nós nos afundemos para que a gente pense que não tem volta. Ele tenta nos afundar cada vez mais. E aqui está falando dessa progressão. O homem que é bem-aventurado, lá do Salmo 1, ele não anda assim. Ele não anda dessa maneira. A gente pode dizer que ele é como Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se o mal estava aqui, o Jó passava longe, ele não passava perto. Nós não podemos brincar com essas coisas, passando perto do pecado, passando perto do que é mal. Nós precisamos nos desviar dessas coisas da nossa vida. Precisamos sim resgatar aqueles que estão lá, mas não compactuar com as coisas das trevas, com as obras das trevas. Amém? Aleluia. Depois, quando a gente deixa que essas coisas entrem na nossa mente e façam parte da nossa vida, elas vão afetar por completo a nossa salvação. A gente vai olhar lá em Atos 5, vai falar de um casal que ouviu um conselho direto de Satanás e abriu uma brecha na vida deles para o diabo. É Atos 5, a partir do versículo 1. Aqui é o início lá da igreja de Atos,
alguns irmãos vendem propriedades e trazem o dinheiro e entregam aos apóstolos. E Ananias e Safira, que é esse casal, eles vão ver que o Barnabé fez isso. O Barnabé deu uma oferta lá aos irmãos e eles vão entrar num acordo para entregar uma oferta também. Só que vai ter uma diferença na oferta deles. Atos 5, a partir do 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. E então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Então aqui, Ananias e Safira vendem um campo e aí eles combinam entre eles. Vamos dizer que o valor é tanto, a gente fica com um pouco do dinheiro e entrega o resto para os irmãos. Quando Ananias vem e entrega esse valor a Pedro e fala que foi por aquele valor que eles venderam o campo, Pedro fala para ele, que por que Ananias tinha deixado Satanás encher o coração dele com aquilo ali? Eles estavam mentindo ao próprio Deus. Então, por causa disso, sobreveio a própria condenação de Ananias e ele cai morto diante de Pedro. E depois a esposa mantém a mentira e acaba caindo morta também diante de Pedro e dos irmãos. Então, olhem só que grave é isso, Por um conselho que eles receberam na mente deles. De repente Satanás disse: olha, não entrega todo o dinheiro, fica com um pouquinho. Por causa daquilo ali, eles fizeram um acordo entre eles, eles andaram no caminho dos pecadores. E aí, por fim, eles se tornaram pessoas más, as quais já foram condenadas e julgadas ali mesmo. E diz que esses acontecimentos sobreveio um grande temor sobre os irmãos que ouviram falar sobre isso. E isso aqui que eu estou lendo é Novo Testamento. Às vezes falam que é o tempo da graça, o tempo da lei, Aqui é o tempo da graça. E esse temor nós precisamos ter nas nossas vidas, de levar Deus a sério, de levar as coisas de Deus a sério, porque é o mesmo Deus aqui. O mesmo Deus que está na nossa vida hoje é o mesmo Deus dessa história. Então nós precisamos buscar o Senhor e andar no caminho dele, não no caminho dos pecadores. Amém? Aleluia. Agora a gente vai olhar João 5, um pouquinho antes ali. João 5, 39. Aqui é Jesus falando, se os irmãos compraram a Bíblia aqui, ela vai estar em vermelho. E aí diz assim, Jesus falando, Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluia. Lá no Salmo fala, no versículo 2, que esse homem que é bem-aventurado, que é feliz, que teme ao Senhor, ele tem prazer na lei. Tem prazer na lei de Deus. E nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela é a palavra escrita de Deus. E Jesus é a palavra encarnada.
Eu não consigo ter comunhão com Jesus se eu não tiver comunhão com a sua palavra. Nós precisamos da palavra, assim como o nosso corpo precisa do alimento. Todos os dias nós nos levantamos e vamos nos alimentar. Assim o nosso espírito precisa de alimento. Eu não posso abrir a palavra só para vir no culto, por exemplo. Só quando eu estou no culto. Eu preciso meditar nela dia e noite. Eu deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91, lá na minha estante, não me garante o que eu preciso. Não me alimenta. Eu preciso ler a palavra. Conhecer o Senhor. Ter intimidade com Ele. E aí esse depósito que eu vou colocando na minha vida, é esse depósito que o Espírito Santo vai usar no momento certo. Às vezes nós vamos pregar o evangelho para alguém, e aí a pessoa vai embora, não se converte, e depois que a pessoa vai embora eu lembro, eu podia ter dito tal versículo. Tinha um versículo específico para aquela pessoa, e eu não lembro na hora. Por quê? Porque o meu depósito está baixo. Né? Eu preciso estar com esse depósito cheio. Eu preciso estar cheio da palavra do Senhor. E aí o Espírito Santo vai me fazer lembrado de todas essas palavras. Ele vai fazer eu lembrar e aí eu vou conseguir usar isso. Ele vai usar através da minha vida. Aleluia. Agora, Salmo 119, vai falar também sobre a palavra. Salmo 119, versículo 105. Aqui diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu não ando no conselho lá dos ímpios e não me detenho no caminho dos pecadores, eu preciso andar no caminho do Senhor. E a palavra é a luz que ilumina esse caminho. É ela que vai trazer orientação. É ela que vai me ajudar a enxergar por onde eu estou andando. É a palavra que ilumina, é a palavra que brilha esse caminho do Senhor. Então nós precisamos andar na palavra do Senhor. Ela vai servir como um farol iluminando a noite. Né? Ela vai brilhar e vai me conduzir pelo caminho do Senhor. Então nós precisamos ter intimidade e comunhão com a palavra do Senhor. Buscar a palavra, nos alimentarmos dela a cada dia. Aleluia. Ok, vamos voltar para o Salmo 1 lá. Deixa eu olhar o versículo 3 agora. Ali diz que esse homem, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aleluia. Então esse homem, ele é comparado a uma árvore que foi plantada junto à corrente de águas. E ali está dizendo, né, correntes de águas. Então são várias águas irrigando essa árvore, trazendo aquilo que ela precisa. E essa árvore, no devido tempo, vai produzir o seu fruto. Eu estava olhando o calendário do agricultor e existem árvores, frutos e legumes e verduras para todas as épocas do ano. Toda época do ano tem alguma árvore, né, brotando seu fruto. E assim somos nós. Cada um de nós é uma árvore plantada pelo Senhor. E produzimos frutos no devido tempo, porque estamos conectados ao Senhor. As raízes dessa árvore se estendem para esses ribeiros de águas e buscam todos os nutrientes que precisam. Se nós estamos ligados no Senhor, não nos falta nada. Tudo o que nós precisamos está vindo ali. Tudo que é necessário vem para essa árvore. Então, no devido tempo, eu vou produzir o meu fruto. Uma irmã me compartilhou que esses frutos, né, eles têm fruto para cada época do ano. E o nosso corpo, naquela época do ano, precisa do que tem de vitamina naquele fruto ali. Então, o fruto, ele não nasce aleatoriamente. Não foi assim, Deus pensou, vou botar uns aqui, uns ali, para eles terem o que comer. Não. O fruto tem uma função específica e uma vitamina específica nele. Então, no inverno, eu preciso de uma determinada vitamina que eu vou encontrar nos frutos que brotam no inverno. Olha que tremendo isso. E se nós somos essas árvores, nas nossas vidas está aquilo que os irmãos precisam. As vitaminas que cada um precisa. Né? Quando nós falamos que, quando nos reunimos, cada um tem,
não é só para que cada um participe, mas é porque cada um é importante. E a vitamina que está no fruto da tua vida é importante para o irmão. O fruto, ele não é importante para a árvore em si. As árvores, a gente não olha aí umas árvores se gabando, né? Ah, eu dei tantos frutos. A gente não vê isso. Mas o fruto, ele serve de alimento para alguém. Então, aquilo que foi gerado na tua vida como fruto, ele precisa ser transmitido a outros. Ele é alimento para outros. E o fruto pode ser várias coisas. Coisas que o Senhor fez na tua vida, né? Curas que o Senhor realizou, ensinos que ele trouxe para a tua vida. Tem o Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz que é um pecado nós não compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Né? É uma desonra para Deus quando nós não compartilhamos. Porque Ele colocou na nossa vida para ser compartilhado, para ser entregue a outros. Então, se nós damos muito fruto, fruto de arrependimento, fruto de uma vida que muda, esse fruto precisa alimentar as pessoas, alimentar os outros. E aqui está dizendo, né, que a folhagem dessa árvore, ela não murcha. Normalmente no outono as folhas caem. Né? Aí eu tenho umas árvores que elas ficam só uns galinhos assim, para cima. Fica tão feia no outono, né? Fica seca, parece que está sem vida. Aí vem a primavera, ela brota e fica bonita. Mas aqui fala que a folhagem desse homem não murcha. Nunca, em nenhum momento. Ela não murcha. Está sempre bonita, sempre com vida. E no devido tempo, produzindo o seu fruto. Aleluia. E ali diz que tudo que ele faz será bem sucedido. Né? Tudo que essa pessoa faz. Eu creio que não quer dizer que é nos negócios somente, mas é toda a vida da pessoa. Tudo aquilo que ele vai fazer. Porque ele está no Senhor, ele vai prosperar. Né? Ele vai ser bem sucedido. Ele vai conseguir ter êxito naquilo ali que ele está propondo a fazer. Né? Então, quer ter êxito na tua vida? Esteja enraizado no Senhor. Né? Enraizado na sua palavra, enraizado na vida do próprio Senhor. Aleluia. Vamos abrir ali em Mateus 15. Mateus 15, no 13. Aqui Jesus fala quem é o que planta, né? Ele responde assim, que toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. E no Salmo que nós lemos fala que o homem é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Quem planta e quem arranca a planta é o Senhor. Então que nós possamos levar o nosso Senhor a sério, porque é Ele que nos plantou junto a essa corrente de águas. E aí tem mais uma comparação, Jeremias 17 vai falar dessa árvore também. Jeremias 17, a partir do 7. Jeremias 17, 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Aleluia! Então esse homem que confia no Senhor, que a esperança dele é ao Senhor, ele vai produzir fruto, independente do tempo e da época. Né? Se aqui fala do ano do calor, né, da seca, ele vai continuar dando fruto, porque ele está recebendo água. Ele está recebendo, e nós sabemos que é a água da vida, né? Ele está recebendo essa água jorrando cada vez mais e trazendo tudo o que ele precisa. Então, nós podemos descansar, porque o Senhor, mesmo num tempo difícil lá fora, o Senhor cuida de nós. A nossa folhinha vai estar sempre verde. Né? A nossa árvore vai estar dando fruto, porque o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor alimenta. Aleluia. Deus é tremendo, né, irmãos? Aleluia. Esse homem, ele vai ser
usado pelo Senhor para alimentar outras pessoas, para trazer vida, para compartilhar desse renovo que o Senhor está fazendo. Então, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né, o Senhor quer estender àqueles que estão próximos de nós. Né? Nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor, testemunhas do que Ele tem feito na nossa vida, e que possamos compartilhar com alegria, porque o Senhor quer atingir a muitos. Dentro do fruto existem as sementes, e na semente contém todo o potencial para que nasça uma nova árvore. Então, quando nós compartilhamos um fruto, ali nós estamos compartilhando o potencial de Deus de brotar uma nova árvore. Nós precisamos fazer isso. Lá perto da minha casa, na rua, tem uma árvore daquela ameixa amarela, que enche, quando a árvore brota, ela enche, né, fica cheio daquelas ameixas. E nós não demos conta, nós comemos algumas e outras ficaram na árvore. Aí passou o tempo e agora as frutas que ficaram lá, todas elas secaram na árvore. Não dá mais para comer, nem os pássaros comem mais depois que seca. Então o fruto, se deu muito fruto, ele precisa ser compartilhado, porque alimenta outros e tem possibilidade de gerar fruto na vida de outros. Então que nós possamos ter esse pensamento, essa consciência, né, de que aquilo que o Senhor está gerando em nós é para ser compartilhado. Nós precisamos usar isso que o Senhor tem nos dado. Né? Lembrando da parábola do semeador, nós precisamos semear a palavra, semear o que o Senhor tem feito. E aí o Senhor vai poder brotar, Ele vai germinar essas plantas no coração das pessoas. Aleluia. Salmo 128 agora. Aqui vai dar um exemplo de um homem que teme ao Senhor e que é abençoado por Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Então aqui, né, mais um homem que é feliz, porque ele teme ao Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor, e aí todas as coisas da vida dele vão estar ordenadas. A esposa, os filhos, tudo vai estar em ordem e vai estar produzindo fruto, porque ele teme ao Senhor. Ele está sendo abençoado pelo Senhor, né, e conduzido pelo próprio Deus. Quando nós colocamos nossa vida em Deus, as tribulações podem vir, né, os dias de seca podem vir, mas nós vamos descansar, porque aqui diz que confiamos no Senhor. A intimidade nos leva a saber quem é Deus, e aí nós passamos a confiar nele, porque nós sabemos que ele é fiel, que ele não falha. Eu falho diversas vezes, mas o Senhor não falha, permanece fiel. Então o Senhor tem um convite para nós, de que nós possamos crescer na intimidade com Ele, crescer na comunhão, e aí Ele vai abençoar os nossos caminhos. Ele vai nos conduzir nos caminhos dele, né? Ele vai nos conduzir nas veredas da vida. Aleluia. Agora, Ezequiel. A gente vai olhar vários textos, tá? Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do 3. E ali diz assim, aqui o Ezequiel está tendo uma visão com um anjo, né? O homem saiu para leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio
que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Aleluia, até aqui. Então aqui o Ezequiel ele tem uma visão, né? Tem um rio, aqui fala, né, que esse rio ele está vindo lá do santuário, e aí o anjo que está com ele mede 500 metros, água no tornozelo. Mede mais 500, água no joelho, mede mais 500, água na cintura, e mede mais 500, um rio que já não dá mais pé. Né? Tem um irmão que uma vez ele compartilhou que esse rio ele é a nossa comunhão com o Senhor. E nessa comunhão com o Senhor, eu preciso me aprofundar nela. Né? Eu preciso cada vez mais me aprofundar na intimidade e comunhão com o Senhor. Aí o irmão esse compartilhou, né, que 10 minutos de palavra ou oração é como se a água estivesse ali no meu tornozelo. Se eu passo 30 minutos de palavra e oração, é uma água no joelho. 1 hora de palavra e oração é uma água na cintura. E mais de 1 hora seria esse rio que eu não dou conta. Só que essa hora de oração, esse tempo de oração, não está falando uma vez por ano, nem uma vez por mês, nem uma vez por semana. Mas seria nosso desafio sempre, todos os dias, buscar profundidade na nossa intimidade com o Senhor. E aí, quando eu passo a orar e buscar o Senhor intensamente, o Senhor fala, o Senhor se revela e o Senhor conduz, né? O Senhor nos guia. Teve uma vez que aqui numa reunião, o Senhor trouxe uma palavra e ele disse assim, ó, eu anotei naquele dia: aqui existe um rio muito profundo. Se você afundar nele, eu estarei lá. Te humilha, confesse seus pecados, tome o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Então o Senhor naquele dia fez um convite de que nós deveríamos nos jogar nesse rio. Quando eu estou num rio que eu não dou pé, né, eu posso flutuar e o rio me conduz, o rio nos leva. Então nós precisamos dessa profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. Buscar o Senhor intimamente, crescer na comunhão. Por quê? Porque quando eu estiver nos meus caminhos lá fora, eu vou poder reconhecer o Senhor nesses caminhos. Eu vou poder ver a mão de Deus atuando na minha vida lá fora. E aí eu vou entender, ó, o Senhor está falando, o Senhor está guiando, o Senhor está direcionando. Né? Eu lembro que na época do casamento, eu estava orando pela Débora e orei sem ela saber, né? Eu estava orando assim para saber se era da vontade do Senhor. E aí eu orei, antes de falar com ela, eu orei por 1 ano e meio por ela, sem falar com ela. E aí, quando chegou no final desse tempo, eu lembro que o Senhor me deu uma convicção de que o tempo de orar tinha terminado. Era tempo de falar. O Senhor não me disse se era sim ou não, mas Ele me disse, ó, agora é tempo de falar. E aí eu falei, e graças a Deus, ela disse sim, né? A gente casou, deu tudo certo, né? Mas eu lembro que na época eu pensei assim, ó,
eu pensei que mesmo que viesse um não, era a resposta de Deus. Mesmo no não, era a resposta dele. Então a resposta de Deus, ela cumpre a vontade dele, né? Ele vai mostrar o que é melhor para a nossa vida, o que ele quer para a nossa vida. Ela vem no tempo de Deus, mas nós precisamos de comunhão e intimidade para descobrir essas coisas. Às vezes tem irmãos que eles querem casar e eles chegam e dizem, eu quero casar, mas quero casar amanhã. E aí eles não dão esse tempo do fruto amadurecer. Eles não deixam o Senhor agir na vida deles e conduzir esse período e guiar a vida deles. Os frutos precisam de tempo para crescer. Precisam de tempo para amadurecer. E essa comunhão com o Senhor, nós precisamos começar ela agora. Porque para as respostas que nós precisamos adiante, nós já precisamos da comunhão com o Senhor. Se eu quero ouvir o Senhor, em algumas situações, eu preciso agora já estar dependendo dEle. E já estar ajustando o meu ouvido para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor sempre fala. Quando eu venho no culto, eu sempre trago um caderno. Porque eu aprendi uma coisa muito cedo na minha conversão. Que Deus sempre fala. Eu é que nem sempre escuto. Então eu anoto. Às vezes Deus traz uma palavra profética, eu anoto. Não é nem para mim, mas eu anoto. Né? Por quê? Porque o Senhor fala, o Senhor traz à tona. Quando eu me converti em 2002, em 2003 nós tivemos um retiro sobre relacionamentos. E naquele retiro Deus me deu uma palavra de que me daria uma esposa. Naquele retiro. Por muitos anos eu orava e falava para Deus, Deus, tu me prometeu uma esposa. Né? Orava e pedia para o Senhor cumprir aquela promessa. Só que um dia eu estava revendo esses cadernos de anotação. E aí eu olhei ali e vi que Deus não tinha me prometido uma esposa. A promessa era de uma família. E aí eu entendi um princípio. Se Deus desse uma esposa, seria um presente para o Luiz. Uma coisa só minha. Deus estava me dando uma família. Porque família era o projeto dele. Né? Eu queria a esposa, mas o Senhor queria uma família. Quando eu entendi isso, né, eu tive o retiro em 2003, eu fui casar em 2008, levou 5 anos. Deus já tinha falado, mas eu levei 5 anos para entender. Então por isso que nós precisamos de comunhão com o Senhor, para que esse tempo, né, seja encurtado, para que Deus possa falar sempre e eu sempre possa estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Né? Que eu possa fazer como os profetas. Fala que o teu servo ouve. Pronta disposição para ouvir o Senhor. Né? Uma coisa que a tia Heloísa nos ensina, né, com as crianças, que quando eu obedeço, eu demoro para obedecer, é como se fosse uma desobediência. Né? Nós precisamos ensinar a criança a ter pronta obediência, para que ela obedeça na primeira ordem. Assim nós precisamos ser exemplo nisso. Quando o Senhor fala, eu não posso questionar, Senhor, mas será que tu está certo? Deus está sempre certo. E se Ele fala, é para fazer, é para obedecer. E eu só vou ouvir a voz de Deus pela comunhão. Né? Lá tem um trecho ali de Mateus 14, a gente não vai olhar, mas Jesus ele faz um milagre, que é o milagre da multiplicação de pães, e depois ele faz o milagre de andar sobre as águas. Entre um milagre e outro, Jesus passa a noite no monte orando, buscando a Deus. Às vezes nós olhamos e vemos assim, Jesus fazendo vários milagres, e nós queremos fazer e ser usados por Deus em vários milagres. Mas Jesus passou a noite orando entre esses 2 milagres, em comunhão com o Pai, buscando ao Pai. Às vezes, quando nós fazemos um grande feito, né, nós nos gabamos e achamos, não, eu estou bem, não preciso de mais nada. E é aí que nós caímos. O que o Senhor nos ensina? Que quando Ele nos usa grandemente, nós precisamos nos humilhar para que Ele nos use de novo. Amém? Lá, eu moro na Zona Sul e lá nós temos algumas reuniões lá com os irmãos. E uma vez, há alguns anos atrás, uma irmã, ela veio da Bahia e participou de um culto lá na Zona Sul. E ela teve uma visão. Na visão dela, ela enxergou uma corda e essa corda estava amarrada, tinha um nó na corda. E Deus falava para ela que aquele nó era o relacionamento dos irmãos ali da Zona Sul. E que aquele nó seria desfeito pelo Senhor, mas ele precisava de uma coisa. Ele precisava que os irmãos fossem para suas casas e buscassem a Deus. E depois voltassem a se reunir, para que esse nó fosse desfeito. Porque o nó estava sendo feito
porque os irmãos não estavam buscando o Senhor intimamente para as suas vidas. E aí Deus precisava fazer isso. Interessante que depois disso veio a pandemia. Foi uma época de buscar o Senhor em casa, buscar o Senhor sozinho, né? Não estou dizendo que a pandemia é por causa dos irmãos da Zona Sul, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas o Senhor nos deu um tempo de buscar Ele, até que Ele venha. A vinda do Senhor está muito próxima. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo aqui. Então, ler a Bíblia, orar a Deus, não devem ser sacrifícios, mas devem ser atitudes contínuas nossas. Lembrem que Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que um dia sem orar. E orava na janela ainda, né? E aí todo mundo viu ele, olha lá, está orando. E mandaram para a cova dos leões. Então ele preferiu, não, eu posso ir para a cova dos leões, porque lá eu oro tranquilo, né? E lá Deus guardou ele, Deus protegeu. Então não importa o que está acontecendo lá fora, nós precisamos orar e buscar a palavra do Senhor. Precisamos disso. Nós não temos força em nós mesmos, né? Agora está na moda o trabalho de coaches em algumas empresas, né? Os coaches que motivam, né? Jesus é um melhor coach, né? Ele diz assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Se não estiverem em mim, nem fruto vocês dão. Vocês são um galho seco que vai morrer. Então nós precisamos estar no Senhor, estar ligados a Ele. E aí Ele vai produzir fruto através das nossas vidas. Aleluia. Vamos voltar para o Salmo 1, agora o versículo 4. Primeiro a gente viu, nos 3 primeiros, falava desse homem que temia Deus, né? Que era um homem que não fazia algumas coisas, não andava nos conselhos, não se detinha no caminho. Ele tinha prazer na lei do Senhor e ele era como uma árvore plantada pelo Senhor. Agora no 4 vai falar dos ímpios. Fala que os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Se o justo é comparado a uma árvore que tem suas raízes nos ribeiros das águas, que a folhagem não murcha, que ele está produzindo fruto, uma árvore cheia de vida, o ímpio é a palha. O que é a palha? A palha é aquilo que sobra depois que eu tiro as sementes. A palha, ela é seca, ela é sem vida, e ela tem uma qualidade muito ruim para esse contexto aqui. A palha pega fogo muito fácil, né? Que nesse caso não é uma boa qualidade, né? E aqui diz que o vento dispersa ela. Então o ímpio, aquele que não teme ao Senhor, que não busca o Senhor, qualquer vento do mundo vai dispersá-lo, confundi-lo e levá-lo para fora. Qualquer vento. Né? Então, se nós tememos ao Senhor, precisamos ser como a árvore plantada, não como a palha que o vento dispersa. Depois, ali vai falar no versículo 5 agora, vai falar sobre o juízo de Deus, que diz assim, que por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse salmo ele contrasta bem aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme. E aqui fala do juízo. O juízo vai mostrar essa diferença entre os dois. Por enquanto, aqui na terra, o joio e o trigo crescem juntos. Mas haverá um dia que eles serão separados. O trigo para a perdição eterna. E o trigo para a vida eterna. E o joio para a perdição eterna. Né? Fala que ele vai ser amarrado e queimado. Olha que destino terrível. Né? Então vai haver essa separação. E esses ímpios, esses pecadores, não vão permanecer na congregação dos santos. Né? Tem um irmão lá que ele tem uma frase que ele diz que no céu não vai entrar esses que não foram regenerados por Jesus. Lá não é o lugar deles. É mais fácil, ele diz que é mais fácil os peixes viverem em árvores do que uma alma não regenerada entrar no céu. Não é o elemento deles, não é o lugar deles. Eles não têm comunhão com o Senhor para estarem lá.
Então nós precisamos dessa comunhão, né, dessa intensidade do nosso relacionamento com Deus. O nosso gráfico precisa ser cada vez mais comunhão conforme o tempo passa. Cada vez mais íntimo, cada vez conhecendo mais o Senhor. Aleluia. E o 6 diz, né, que pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aquela roda dos escarnecedores, um dia ela vai ficar vazia. Todos vão ser condenados, todos vão ser consumidos, né? E isso vai acabar. Então, que nós não sejamos assim. Amém? Aleluia. Agora é João 15, para a gente terminar. João 15. Aqui fala da videira e dos ramos. Eu vou ler a partir do 1. Eu sou a videira verdadeira. Aqui Jesus falando, né? E meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Aleluia! Então, Jesus é a videira, nós somos os ramos, e se nós permanecemos nele, nós damos muito fruto, né, que a palavra fala. E eu acho que foi o pastor Jamé, ele comentou, né, que se dá fruto, ele corta, né? E que se não dá fruto, ele corta também. Então a tesoura vem igual, né? Dando fruto ou não dando fruto. Só a diferença é aonde a tesoura pega, né? Se tu está dando fruto, a tesoura vem só para aparar, né? Para tirar as pontinhas, para que produza mais fruto ainda. Mas se tu não está produzindo fruto, a tesoura pega lá embaixo e aí te tira fora, né? Não é para que nós tenhamos medo disso, dessa palavra, mas é para que a gente considere a nossa vida e deixe o Senhor nos limpar, nos conduzir e nos firmar nele, né? Que nós estejamos realmente arraigados no Senhor, crescendo na comunhão, crescendo na intimidade com Ele. Amém? Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Ó, Jesus. Ó, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que possamos ser essas pessoas, Senhor, que confiam e que dependem de Ti, Senhor. Que Tu possa abençoar cada um de nós aqui, para que sejamos essas árvores plantadas junto às correntes de água, Senhor.
e que cada um de nós aqui esteja produzindo fruto no devido tempo que Tu já preparou para cada um de nós, Senhor. E que esses frutos sirvam de alimentos a muitas pessoas, Senhor. Que tragam cura, que tragam aqueles nutrientes que cada irmão precisa, Senhor. Nos ajuda a compartilharmos aquilo que Tu tem colocado nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Nos ajuda também, Senhor, na nossa comunhão diária contigo, Senhor. Nos mostra como podemos ter mais intimidade e comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda no nosso tempo de oração e de leitura da Tua palavra, Senhor. Que possamos ter fome e sede da Tua palavra, Senhor. E que a cada dia a nossa comunhão contigo aumente, Senhor. Cada vez mais, Senhor. Que Tu prepare nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para conhecer a Tua direção para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que é Tu quem guia a Tua igreja, que é Tu quem guia a vida de cada um de nós, Senhor. Por isso pedimos graça, a Tua graça sobre cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor possa nos acompanhar, que a gente possa desfrutar da presença dEle a cada dia. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.